viva. Daqui, Nuno, posso fazer uma questão? Sim, sim, vontade. Ora, viva. Obrigado pelo talk. Hum. Portanto, eu gostava de perceber a experiência que tem a nível de manter clusters de Kafka com, let's say, muito long-lived, portanto, em que Hum. a fila fica persistida durante muito tempo. Podemos estar a fila, quer dizer, os dados ficam persistentes durante muito tempo. Podemos estar a falar Hum. de meses, anos, etc. Portanto, os dados vão crescendo muito. Não sei se tem alguma battle tested story de dizer, tenho experiência com deployment ou com clientes em que já tivemos dados durante muito tempo. E Hum. sim, que dores é que começaram a surgir daí, se é que algumas. Vamos ver se eu entendi. Eu acho que você está falando de um Kafka com muita informação de anos, por exemplo. É isso, né? Exato. Ou seja, porque nós podemos dizer, ok, queremos manter só uma semana porque nunca vamos buscar um offset mais antigo que isso. Mas se nós quisermos usar o Kafka como backfilling para recuperar estado noutro sistema, não é? Podemos querer ter lá meses ou anos de dados. Portanto, normalmente a malta tem poucos dados lá, mas eu estava a pensar em usar para um sistema que pudesse ficar com muito tempo, muitos dados, e estava a tentar perceber se havia assim algumas pains ou horror stories que eu devesse saber de antemão. Sim, entendi. O que hoje, né? Hoje nós temos a versão do Kafka 2.6. Ele não tem uma coisa muito importante que é o tiered storage, né? O tiered storage no Kafka vai proporcionar que você tenha uma parte hot, né, que é uma semana, por exemplo, 7 dias, acessíveis de uma forma super rápida, usando um hardware, um storage muito rápido, que tem um custo alto. E a camada fria, né, a cold storage, usando uma camada de armazenamento, um storage barato e relativamente mais lento. O que acontece? Hoje, o único local, né, a única solução que provê isso é a solução paga da Confluent, tá? Mas já está no roadmap do Kafka, talvez no Kafka 2.8 ou no 3.0, já permitir o tiered storage. Então, vai permitir, por exemplo, que nós podemos utilizar um storage muito, muito rápido e caro para os 7 dias e usar a Amazon S3 para guardar os dados históricos. Então, hoje, ou é uma licença paga, ou é você, por exemplo, usar o que as pessoas, eu não fiz ainda, mas alguns colegas fazem, eles fazem com o Kafka Connect, e ele vai transbordando isso para uma outra camada de armazenamento, que aí é acessada de uma forma completamente diferente, não é pelo próprio Kafka. Eu já vi um caso de uso que uma empresa, ela adaptou, ela criou uma SDK de consumer para que ele entendesse se ele tinha que ir numa camada S3 ou no próprio Kafka. Mas é uma lib que foi criada por essa empresa. Eu não sei dizer, mas se você tiver interesse, mantenha contato aqui com o Antoine, que aí eu mando para você esse use case, que foi uma empresa, ela tinha esse problema e ainda naquele momento a Confluent não entregava o tiered storage e ela precisava disso e que isso deveria ser transparente para as aplicações consumidoras. Então eles criaram uma SDK caseira que tomava decisão baseado em alguns critérios, se ela ia numa camada fria, né, numa camada de histórico, buscando num S3 ou até num banco de dados relacional ou NoSQL, ou ela ia na camada 7 dias do próprio Kafka e usando o protocolo padrão. Mas aguarde, se você não tem pressa aí no roadmap do Apache Kafka na versão 2.8 ou 3.0, vai sair o Tiered Storage e aí o acesso vai ser transparente. A mesma SDK que você tem hoje, que vai sair, né, ela vai ser transparente, então não importa se você está indo a aplicação e você não terá que implementar isso para tomar essa decisão. Ok, boa. Obrigado. Hoje é pagar para Confluent, né, que é um pouco salgado o preço deles, né, a gente fala que o preço salgado é muito caro, ou implementar uma SDK, que na verdade seria fazer uma extensão da SDK para Java ou qualquer outra linguagem, para ela tomar uma decisão ali no momento do consumo, se ela vai numa camada fria ou na camada quente. Né? E essa camada fria aí você definiria que seria o S3, banco de dados, e aí quem colocaria na camada fria seria o Kafka Connect.
Exato. Vamos lá, perguntas? Sim, Ou pode ser. vamos falar das perguntas lá do... Alguém pôs ponto que era partilhar experiências com performance focado na latência, operações em produção, mas não sei se a pessoa quer explicar live o que tinha em mente, pode ser mais fácil percebermos. Sim, na verdade também fui eu que coloquei, portanto se calhar podemos Ok, dar a então, palavra à outra se houver mais questões para não monopolizar a conversa. então eu Eu tenho vou uma... no... Sim. Peço desculpa, eu tenho uma questão do Fábio. Eu não sei se é exatamente isso, ou pelo menos eu percebi a pergunta de forma um bocadinho diferente. Portanto, eu se calhar vou reperguntar aqui só rapidamente. Portanto, o meu entendimento é que no Kafka os 7 dias são configuráveis. Portanto, eu posso chegar lá em 70 dias, 700 dias. Portanto, não falando de tiered storage, falando mesmo se eu quiser ter pronto, um histórico muito mais longo para poder fazer event sourcing ou qualquer coisa, ou seja, recriar o estado, a minha arquitetura, isto também, caso também é aplicável para o meu cenário. Portanto, é uma pergunta interessante. Não sei se é isso que eu já não vi o nome, estava a perguntar. Mas pronto, ou seja, sem ser tiered, no próprio cluster, se tinhas alguma experiência ou alguma informação, porque tanto quanto sei, não há limite para quanto é que se pode guardar, mas depois o que é que isso impacta na realidade, não é? Em termos da performance, é uma pergunta, por acaso, agora também me despertou curiosidade. Tá bom. Sim, tem alguma experiência e alguns casos aqui no Brasil, mas vamos dizer assim, não existe limite, mas geralmente uma instalação em produção do Kafka ele vai usar um storage rápido e aí que tem um preço elevado, então esse storage ele vai ter limitação de espaço. Mas talvez o maior problema de ter muito histórico para, por exemplo, event sourcing é uma aplicação que sobe e ela montar o estado de milhares de eventos. Ela vai levar muito tempo para isso. Então, o que o pessoal vem fazendo aqui? Eles vêm, ok, digamos que eu tenho lá o event source e o tópico para event source dos meus dados de clientes, customers. Então, ao invés de eu realmente desejo que fique tudo no Kafka, mas ao invés de eu guardar o estado completo de todos os eventos, desde o momento zero daquele tópico, que é, por exemplo, configurar o retention.ms, que é uma configuração em nível de tópico, configurar esse cara como -1, significa que aquela informação nunca será eliminada, mas o que o pessoal faz? Eles rodam um processo periódico para criar snapshots. O que acontece? Esse processo roda, consome os eventos do Kafka e gera um snapshot. E ele faz uma operação que, né, como eu posso dizer, em teoria, apaga os dados do Kafka. A gente sabe, não dá para apagar eventos do Kafka, tá? Mas desde que eu produzi esses eventos usando a chave de partição, isso é muito interessante. Usando a chave de partição, se eu mandar a mesma chave de partição com valor nu, aquilo é eliminado do tópico através de um processo de cleanup, de housekeeping. Então, eu posso sim ter esse histórico para um caso de uso de event sourcing, mas eu trabalhar com um processo periódico que vai lá e cria snapshots. Então, ele dá o replay de todos os eventos, ele vai chegar num estado do meu cliente. Aí, então, ele marca aquele último evento e o restante ele joga a chave de partição com valor nu, e aí ele elimina aqueles caras. Então, eu consigo ainda usar o mesmo Kafka, mantendo todo o histórico usando snapshots. Assim, eu terei o estado consistente, porém não com base no evento, em todos os eventos. Então, o problema maior é realmente ter muitos eventos, mesmo que eu tenha condições de pagar por esse storage caro, que a aplicação ela vai ficar, a cada startup, ela vai ficar muito lenta para montar o estado se eu tenho milhares de eventos. Então, para esse caso de uso, o ideal é usar um processo periódico que monta snapshots do estado e sempre mantendo o estado consistente, porém não baseado em todos os eventos desde o momento zero de vida daquele tópico. Isso aí. Ok, obrigado.
onde outras questões que pô, se calhar conheces é qual é a maior empresa no Brasil a utilizar o Kafka à escala? Pronto, né? Olha, hoje no Brasil, quando eu tive o primeiro contato, o uso era muito intenso com Big Data. Ah, Pessoal fazendo coleta de dados, de métricas, enfim, usava-se o Kafka como um broker ali para segurar essa de injeção. rajada aí. Isso foi Ok. há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e meio. Mas posso dizer que de 2 anos para cá, as empresas começaram a adotar o Kafka como solução para problemas de negócio, que era eventos de negócio entre serviços, entre microserviços. Então, saiu bastante o foco de Big Data e agora está muito focado em negócio. E assim, as maiores empresas que usam no Brasil isso são bancárias, sistemas bancários. São bancos como o Santander, que eu acho que deve ter, né, em vários lugares, tem no Brasil, em vários lugares do mundo, mas ele usa intensamente isso para os microserviços e para o Big Data deles. E também tem um banco de origem brasileira, que é Itaú, que também usa bastante. E aí outros menores, startups, usam ele com bastante frequência para não focado mais em Big Data e sim para resolver problemas de negócio em função também da própria evolução que o Kafka teve relacionado a transações e a parte de streaming também. Então, já se conseguiu enxergar que ele podia ajudar muito nos problemas de negócio, né? Sendo que a demanda e a quantidade e o volume de eventos aumentou muito, então ele é muito usado. E eu posso dizer, as maiores empresas hoje que usam são empresas, né, de financeiras, né, instituições financeiras e telecomunicações também. Ok. Depois havia uma questão de Kafka on Kubernetes using heterogeneous nodes. Não sei se aí tu tens experiências que queiras partilhar. Desculpe, com Kubernetes? Eu da questão que percebes, a pessoa que fez pode também falar, mas é qual é o Kafka, o broker Kafka dentro de nodes Kubernetes, mas que dentro de nodes que são heterogêneos, por isso tu a perceber com uma configuração diferente de CPU, RAM, memória e isso tudo, né? Então, a partir parece-me mais isso que é aqui... tipo, percebe que é usar o Kubernetes para escalar horizontalmente com nodes diferentes, é isso que tu... Tá. Sim, é isso. Okay. Tá. Aqui no Brasil, eu acho que isso, eu não tenho certeza, tá? Mas alguns colegas aí de uma startup chamada Nubank, não sei se vocês já ouviram falar de Nubank por algum aí lugar, é uma startup muito famosa no Brasil, uma fintech muito famosa. Conversando com alguns colegas lá, me parece que eles rodam o Apache Kafka em cima de Kubernetes, mas eu ainda não tenho certeza, tá? Mas assim, as pessoas ainda têm um pouco aqui de medo de rodar o Apache Kafka em cima de Kubernetes. Eu acho que a questão do Node não seria um problema, porque o próprio Kubernetes vai abstrair esse ser heterogêneo, né, em cima do Kubernetes. Mas sempre quando alguém surge essa pergunta, por exemplo, no nosso grupo do Telegram, a gente sempre fala de um cara chamado Streamzy, que é um cara que se instala de uma forma super simples o Kafka no Kubernetes, mas aqui no Brasil eu ainda não vi, não tive experiências, né? Ainda não, por exemplo, não fiz um teste subindo o Kafka em cima de Kubernetes. Mas as pessoas no grupo lá que fizeram isso, e algumas dessas trabalham na Confluent, que são brasileiros, estão lá no nosso grupo, eles falaram que a performance é muito boa, não deixa, assim, não perde muito para uma instalação numa máquina física com um HD na barriga da máquina, como a gente fala HD na barriga da máquina, porque o HD está ali, está junto, não é virtualizado. Assim, existe uma perda? Existe, mas ela não é drástica. Então, mas ainda existe aqui um receio. Então, as instalações do Brasil, as que eu conheço, são em máquinas físicas mesmo, não são em máquinas nem virtualizadas, nem Kubernetes ainda. Okay.
Respondeu a pergunta ou pode intervir à vontade, não há problema. Sim, acho Não. que sim. Sim. Isto também é um bocado uma pergunta aberta, porque também Uhum. a Sim. questão de ser não heterogéneas eu sei que não é muito justo, porque também estou aqui a tentar perceber algumas. Uhum. E não é só aplicável, é aplicável a mais coisas, não só ao Kafka. Acho que é mais um problema de Kubernetes do que propriamente do Sim, Kafka. exato, que do Kafka em si, exato. Yeah. Ok. Eu, por acaso, tinha uma questão. Não sei se é possível. Sim, à vontade. Ok. No Kafka nós conseguimos ter, como foi referido, temos alguma persistência, ou seja, as mensagens vão ficar durante algum tempo disponíveis nos tópicos. Eu queria perguntar se era possível utilizar esses tópicos como uma base de dados, ou seja, que fosse possível fazer pesquisas sobre esses tópicos e obter, por exemplo, todas as mensagens, peço desculpa para a minha filha, Sim, fazer um real-time data lake, não é? Que é o state e o source of truth, seja o Kafka, em vez de ser um state à parte, não é? Exatamente, ou seja, eu tenho os meus tópicos que estão a ser consumidos, mas ao mesmo tempo eu queria também tirar algumas métricas, alguma informação sobre todas as mensagens que aí estão. Isto é possível? Qual é o custo, se é possível, qual é o custo disto em termos de Kafka, em termos de performance? Ou qual é o maior problema disto? Ou seja, estamos aqui a usar algo que não como base de dados, como não deveria ser usado como base de dados. Vou começar pelas métricas. Bem, não sei se é exatamente essas métricas, mas eu vou chegar na parte do dados e o banco de dados, mas eu vou falar das métricas primeiro. O Kafka, ele é baseado em JMX, que é um padrão do próprio Java. Então, todos os tópicos que você cria, todos os consumidores que sobrescrevem ao cluster para consumir, cada um deles começa a gerar centenas de métricas. Então, você pode entender qual é a taxa de transferência, latência, enfim, isso em nível de tópico. Tá? Quanto está passando por um tópico, quanto tempo está demorando entre uma mensagem ser colocada no tópico e ser consumida do outro lado. Então, essas são as métricas, enfim, de cluster. Então, elas são em nível de tópico, de consumidores, de cluster, de broker. Existem umas centenas, e a melhor ferramenta para trabalhar métricas com o Kafka hoje é uma ferramenta chamada Prometheus. Enfim, métricas. Bom, agora falando de dados, né? Por exemplo, eu tenho lá vários tópicos e eu quero, por exemplo, fazer joins ou criar visões materializadas, filtros em cima daquela centena de eventos. Hoje, se você fizer essa pergunta para mim, eu vou te falar a melhor coisa para fazer isso é o KSQL. Porque o KSQL, ele te permite fazer criar visões. Isso é uma forma muito transparente e fluida, porque você cria uma anotação, usa uma anotação muito parecida com select from where do nosso SQL tradicional, mas você está manipulando eventos e tópicos. E você pode fazer junções, né, joins, outer joins, left join, right join, fazer agrupamentos, fazer sumarizações, enfim, filtros, map, reduce. Pode pegar vários tópicos, juntar tudo isso e gerar dados em um novo, enfim, enriquecimentos de todos os tipos. Então, o KSQL, ele chamava no início KSQL, mas hoje ele já se chama KSQL DB, de database mesmo. Por quê? É possível, né, por mais incrível que pareça, você realmente usar o Kafka como um banco de dados. E aí o KSQL facilita muito isso. Porque ele tem o conceito de K-stream, que é streaming mesmo, ou seja, é um tópico que está recebendo ali milhares de eventos por segundo, está fazendo streaming, e tem a anotação de K-table, que é de tabela. Ou seja, uma tabela, né, se a gente olhar, né, para as origens do banco de dados, dentro do nosso banco de dados, aí, o nosso
relacional Oracle, por exemplo, ele tem centenas de eventos lá. Só que o que a gente olha para uma tabela é só o último estado daquele montão de eventos que ele processou de insert, delete, update, create, enfim. São vários eventos que ele armazena no log lá, mas ele é transparente. O key table do KSQL DB, do Kafka Streams, é a mesma coisa. Ele vai usar um monte de eventos para montar só uma foto final de alguma coisa. Então, a gente falou aí até de event sourcing, muitas aplicações usam o Kafka Streams ou o KSQL, dependendo, né, se eu estou numa linguagem. Se eu estou em Java, é melhor usar o KSQL, o Kafka Streams, porque é uma lib nativa. Eu estou em uma outra linguagem que não é Java, então eu posso usar o KSQL. Ou eu estou numa situação que eu não sou uma pessoa programadora, mas mesmo assim eu quero manipular streams, que é SQL. Então, ele tem essas duas notações e ela te permite criar centenas de visões das mais possíveis e imagináveis. E tudo isso tendo como back-end de armazenamento o próprio Kafka. Ele não vai usar um banco de dados tradicional para armazenar aquelas coisas. Por padrão, o KSQL vai te dar as capacidades de um banco de dados, mas usando o Apache Kafka como back-end. Não sei se ajudou aí a responder. Sim. Só uma questão. Mas, por exemplo, imaginemos que temos 3 partições num tópico. Eu com o KSQL consigo obter os dados dos 3 tópicos ou eu como consumidor só vou ter acesso a dados de uma partição? Então, aí que é interessante, porque o KSQL ele foi construído em cima de Kafka Streams e Kafka Streams foi construído em cima do Producer e do Consumer API. O que acontece? Existe uma herança do funcionamento. Então, todo aquele que eu expliquei lá de grupo de consumo, de subscrição, por tudo isso é herdado até chegar no KSQL. Então, quando você trabalha com KSQL, você está, na verdade, trabalhando por lá nas entranhas da implementação com Producer e Consumer API. Então, você vai ter o mesmo comportamento de um consumer. Então, se você tem um tópico com 5 partições, o seu KSQL vai escalar 5 consumidores e processar 5 partições de forma completamente transparente. No KSQL, você não vai indicar se você quer de uma partição A ou uma partição B, a partição 1 ou partição 2. Simplesmente ele vai fazer isso para você com uma forma completamente transparente, entendeu? Você não tem que se preocupar, na verdade, com isso. Então, isso é uma das grandes vantagens dessa construção em camadas que foi feita para o ecossistema Kafka, no qual você vai herdando essas características até chegar num nível de abstração tão alto, que é o KSQL, que você não tem que se preocupar mais com isso. Ele vai fazer completamente transparente. Logicamente, existem algumas coisas, por exemplo, para fazer join entre dois tópicos, ele tem que ter algumas características, tá? Como coparticionamento, mas aí são outros detalhes, mas enfim, não se preocupe, o KSQL ele vai te dar acesso a todos os dados em todas as partições de um tópico, tá? E aí você não vai, as pessoas acabam tendo um pouco de medo de usar porque, mas eu posso perder a informação, eu posso não ler tudo aquilo que eu preciso, mas novamente é uma construção em camadas no qual cada das camadas subjacentes foram herdando as características das camadas mais internas. Ok, muito obrigado.